E Jesus diz a Pedro: vem. Em Mateus 14, 22 ao 32 diz: E logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrar ao barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. E, despedido da multidão, ele subiu para o monte para orar à parte. E vindo a noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles andando sobre o mar. E quando os discípulos os viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: é um espírito, e gritaram com medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas vendo o vento forte, teve medo, e começando a submergir, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E imediatamente, estendendo a sua mão, segurou-o, e dizendo-lhe: Ó pequena fé, por que duvidastes? E quando eles entraram no barco, o vento cessou. Eu acredito que todo cristão conheça a história de Pedro, e até quem não é. Eu acho que muita gente já ouviu falar. Mas eu vou trazer um pouco aqui para vocês. Jesus mandou os seus discípulos irem diante ao mar, que depois ele iria ter com ele. E de repente, veio um vento, veio uma chuva, veio uma tempestade, e eles ficaram com medo naquela ocasião, embora que tinham ali alguns que eram pescadores. E no meio daquela tempestade, Jesus foi ter com eles sobre as águas. Jesus sempre vai estar conosco, independente das situações. Ele sempre vem com socorro, até o socorro que você acha que é impossível. Porque para muitos andar sobre as águas é impossível, mas Jesus foi socorrer seus discípulos andando sobre as águas, fazendo o impossível. Mas os discípulos, como eles estavam ali com medo daquela tempestade, com a alma gritando, né? Eles tiveram medo e não discerniram que era o Senhor. Eles acharam que ali era algum espírito, era um fantasma, mas não, era Jesus. Mas Pedro questionou se era mesmo o Senhor. Ele foi astuto, foi ousado, mas foi imprudente. Como pode Pedro ainda questionar se era Jesus, sendo que Jesus tinha feito tantos milagres e eles presenciaram? Eles tinham saído já do milagre da multiplicação. Mesmo assim, questionou. Mas ali estava o Jesus que... Jesus é amor, é fogo consumidor, é justiça, é misericórdia, é o príncipe da paz. E ele também é graça. Estava ali o Jesus da graça. Porque ele poderia ficar até ofendido, né? Do tipo, como assim? Seria eu capaz de andar sobre as águas? Assim, é um pensamento meu. E Jesus diz a Pedro: vem. Pedro tem uma grande experiência de sua vida. E Pedro foi, olhando para Jesus, ele caminhou sobre as águas. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele caminhava sobre as águas. Mas, no momento, infelizmente, esse pequeno mas... Infelizmente, mas também não, porque Pedro aprendeu uma grande lição ali. Aquele mas, ele olhou para a força do vento, ele olhou para o mar, ele olhou para a tempestade. E nesse momento que ele tira os olhos de Jesus é quando Pedro afunda. Mas ao mesmo tempo Pedro foi esperto, porque ele clamou a Jesus. No seu mais profundo medo, ele clamou a Jesus. E Jesus estendeu a sua mão e salvou Pedro. Ele disse: ó pequena fé, por que duvidastes? Ou se fosse: como assim você duvidou? Não vistes tantas coisas? Não sabe que eu sou o Cristo? O verdadeiro Filho do Deus vivo que pode todas as coisas. E quando eles entraram no barco, o vento cessou. Trazendo isso para a nossa vida hoje. A tempestade, o mar, o que isso significa? São o quê? São os nossos problemas, os problemas do dia a dia, a diversidade, as confusões que podem vir a ter na nossa vida. O que tem tirado a sua paz? No meio dessa diversidade, no meio dos seus problemas, você ainda olha para Jesus. Porque Jesus não te deixa sozinho. Ele vai ter contigo.
Ele vai no olho do furacão, no meio daquela confusão, ele vai ter contigo, ele vai te dar a solução, seja qual for o problema ou a adversidade que esteja havendo em sua vida, seja casamento, seja filho, seja o que for. Jesus, ele pode te salvar. E naquele momento em que Pedro, então, tira os olhos do Senhor e ele afunda, Pedro era um pescador. Pedro conhecia o mar, tinha conhecimento, sabe? Já devia ter passado por tempestades também. Mas não há conhecimento nenhum que possa te salvar no meio da tempestade. Não há conhecimento nenhum. Não há conhecimento que você tenha adquirido na vida que possa te salvar, que possa resolver a sua vida, o seu problema. Somente Jesus. A gente tem que confiar totalmente em Jesus. Não podemos tirar os olhos de Jesus. Então, quando Pedro afundou e ele reconheceu que nenhum conhecimento dele poderia salvar, ele clamou a Jesus. Quando ele clama, ele reconhece que ele não pode nada. E ele clamou a Jesus, então Jesus estendeu a mão e salvou Pedro. Assim é a nossa vida quando nós entendemos que nós não podemos fazer nada pela força do nosso próprio braço. Que quem pode é Jesus. Que quem pode nos salvar é Jesus. Daqui dessa história nós podemos também tirar outra lição. Quando homens bons são imprudentes ou presunçosos, podemos tirar uma lição que aquela imprudência que o homem teve, a consequência, ele vai tirar uma experiência daquilo. E ele vai ver o tamanho da sua insensatez, que foi ali que Jesus foi salvando Pedro e Pedro reconheceu a insensatez dele. Podemos também tirar a lição que Jesus estava próximo de Pedro, porque ele apenas estendeu a sua mão. Então, a gente pode tirar outra lição aqui, porque Jesus apenas estendeu a mão a Pedro. Ele estava próximo, ele estava com Pedro. Pedro não estava sozinho. Clama ao Senhor, que ele somente vai estender a mão e vai te ajudar. Convida Jesus hoje, chama ele para o seu barco, porque quando Jesus entrou no barco, o vento cessou. O vento, a adversidade, tudo cessou. Não quer dizer que não tenhamos problemas, mas é uma canção que diz: com Cristo no barco tudo vai bem. Não quer dizer que você não venha ter problemas. Não estou a dizer isso. Eu estou te dizendo que, dependente de tudo, Cristo vai te ajudar. Cristo vai te salvar. Confie nele. O Senhor, Jesus, é o Yahvé, o Eu Sou. O Senhor é o que você precisa. O Senhor é o que você precisa. Ele não é o que você acha que precisa. Ele é o que você precisa. Seja qual for a situação que você esteja vivendo, não tire os olhos de Jesus. Não tire os olhos de Jesus. Clama ao Senhor e Ele vai te socorrer, tá? Que Deus te abençoe e que você tenha um excelente dia.